Daremos início, então, à nossa sessão. Bom dia, cara. Do Centro de Estudos da Gastroclínica. Agradecendo a presença de todos. E dentro desse novo formato que foi desenhado para esse nosso Centro de Estudos, então nós vamos apresentar um caso com o Dr. Mauro, juntamente com o Dr. Carlos e o Dr. Ivan. Tá? Então, gostaria de chamar o Dr. Mauro para a apresentação do caso. Esse aqui, ó. B11, 23, 369. Isso. É um caso assim, não comum, mas muito interessante. Um paciente de 53 anos, ele fez 29. Em 99 ela consultou aqui na gastroclínica e foi submetida à endoscopia e de onde ela apresentava pólipos gástricos e gastrite atrófica. Aí ela foi avaliada pelo anátomo patológico e a histologia mostrou pólipo carcinoide e tinha uma gastrina de 1500. A investigação com ultrassonografia e tomografia foram negativos para detectar aí alguma alteração de gastrinoma, alterações no pâncreas que justificassem essa gastrina de 1500 e as lesões atróficas e pólipos. Ela não usou inibidores de bomba nesse período de 12 anos, não tinha sintomas, e ela voltou, ela foi retornou agora em 2011 sem sintomas, mas tinha uma polipectomia em Laranjeiras do Sul que mostrou carcinoma gástrico. Aí nós pedimos uma revisão da lâmina e essa revisão mostrou, foi feita no APC, era um paciente que tinha sido examinado naquela época lá, e apresentou apenas tumor carcinoide, então não confirmou o carcinoma que foi de outro laboratório, não do APC, não do Anatal. Foi um outro laboratório, senão teriam se comunicado. E novas polipectomias foram feitas agora, recente, com gastrina de 5.000 essa paciente tem. Ela tem gastrina de 5.000. E ela não apresenta sintomas assim importantes, simplesmente ela teve um mal-estar e foi para uma endoscopia lá em outra cidade, e o médico achou os pólipos, retirou e foi então que detectaram como fosse carcinoma, que nós achamos novamente carcinoide. Carcinoide e nessa data aqui, 99, quer dizer, 12 anos atrás, e novamente carcinoide. Aqui um aspecto da endoscopia, um aspecto endoscópico comum, sem recurso, né? Ela tem uma nodosidade, pequenos pólipos, assim. É uma foto para mostrar que realmente ela tem uma atrofia. Aqui mostrando a imagem vascular. Esse aspecto é de um aparelho com resolução melhor, que dá para detectar, então, uma atrofia pela endoscopia. Aqui eu coloquei os pólipos que foram retirados para a gente ter uma ideia bem clara da diferença aqui endoscópica. Esse pólipo aqui não é dela e nem esse, mas os outros são dela, esses daqui, ó. Esse primeiro pólipo é um pólipo da região antral, esse aspecto de fovéolas alargadas, esse aspecto típico, então, daqueles pólipos que são encontrados na região antral. E essa com essas fovéolas arredondadas, pequenas fovéolas e arredondadas, são característicos do corpo gástrico. Então, esses pólipos a gente consegue definir claramente, quando é do corpo e do antro, por esse aspecto. Mas veja que esse pólipo aqui é semelhante a esse,
né? Pólipo, então, que ela tem já um pólipo de corpo gástrico semelhante a esse modelo aqui. Este outro pólipo tem uma semelhança com esse. É um pólipo do antro gástrico. Agora, esse pólipo aqui que nós retiramos dela, o que ela apresentou, esses 3 pólipos, são formatos diferentes. Aqui parece que tem um pouco deste, tem irregularidades, vocês vejam que perdeu o aspecto das fovéolas aqui na superfície e esse aumento vascular. Então, esse foi assim que eu detectei, estudando ontem os pólipos, eu comecei a analisar cada um e vi que tinha realmente uma diferença grande. Isso aqui, é lógico, está com aumento, são pólipos com recurso, né, do aparelho, e mostrando alterações importantes aqui não típicos que nós vemos normalmente. Então, quando a gente estiver na endoscopia, vai ter que observar se esse aspecto pode sugerir, então, carcinóide. Eu não sei se o Ivan vai falar, mas só para comentar que a gastrite autoimune pode ser um hipercrescimento bacteriano com a cloridria, no caso, hipergastrinemia, apresentando tumores carcinoides, absorção de ferro está diminuída, podem ser assintomáticos, sintomas hematológicos ou neurológicos podem ocorrer por falta da vitamina B12, e pode ter infecções entéricas, porque, na verdade, o pH não é elevado aqui, ao contrário, né? Baixo. O diagnóstico pode ser endoscópico e histológico, anticorpos, anticélula parietal e fator intrínseco. Esses exames foram pedidos para essa paciente, mas não tenho ainda. Está em andamento. E o tratamento pode ser vitamina B12, reposição de ferro, diarreias frequentes e apresentação de pólipos gástricos e retirada desses pólipos. Eu peguei esses 2 slides da aula normal da gastrite autoimune, só para ilustrar, mas parece que vai ter uma discussão maior aí. Tem hemograma já, não? O hemograma não tinha anemia. Bem, bom dia a todos. Vamos lá. Então, o Mauro primeiro me mandou essa lâmina aqui para revisar. Essa lâmina não é minha, é a lâmina que foi dado o diagnóstico de adenocarcinoma indiferenciado. E, na verdade, essa lâmina, ela tem um defeito técnico de confecção de lâmina. É uma lâmina péssima. Então, é uma lâmina que a gente vê que tem alguma coisa acontecendo no estômago, só que a gente não consegue olhar e definir, tá? Em alguns campos parecia... na verdade, a gente não vê glândulas aqui, na verdade. A gente só vê só essa proliferação desses pequenos agrupamentos de células. Tudo, está hipercorado, está hipertorrado, hiperfixado. Então, é difícil a gente fazer diagnóstico aqui, tá? Então, eu acho que esse foi o problema que levou a se dar esse diagnóstico. Só que a apresentação endoscópica do caso estava diferente. Para um adenocarcinoma indiferenciado se apresentar sob a forma de múltiplos pólipos, eu acho que não existe esse tipo de apresentação. Geralmente, o que eu tenho visto vocês falar é alargamento de prega ou a tumoração realmente, a ulceração e o tumor, né? E como ele tinha esse antecedente de tumor carcinoide, eu nem arrisquei fazer diagnóstico aqui. Nós mandamos para a imuno, que aqui estava difícil fazer, e pela imuno confirmou, então, deu sinaptofisina positiva e cromoganina positiva. Então, confirmou o diagnóstico, tá? Só que nós juntamos, então, as informações passadas, essa informação endoscópica, para chegar a esse diagnóstico. E aqui já é material da biópsia atual, tá? Então, nós vemos aqui, nesse grande aumento, a parte glandular normal, tudo normal aqui. Está regenerativo, mas não está neoplásico, tá? A luz gástrica estaria para cá, aqui para cima, tá?
E aqui embaixo a gente vê essa proliferação difusa, quase que homogênea, contínua, de pequenas células. O maior aumento está aqui, tá? Acho que eu vou por aqui que é melhor. Deixa eu ver se eu acho. Então a gente vê pequenos grupos. Ó, esse que eu estou delimitando aqui, por exemplo, está aparecendo aí? Tá. Ó, esse aqui é um pequeno grupinho. Opa, agora está. Ó, a gente vê pequenos grupos celulares, tá? É isso aqui, tá? São vários deles. Não forma lumen, é uma proliferação bastante sólida. O núcleozinho que a gente vê é um núcleozinho bastante homogêneo. Ele não varia nas diversas regiões. Ou seja, o aspecto histológico não é maligno. Esse arranjo nesses pequenos grupinhos aqui é bem típico do tumor carcinoide, tá? Então, por aqui, nessa nova lâmina, o diagnóstico de carcinoide é direto. Aqui não precisa de imuno, não precisa de nada, tá? Então, é uma lâmina que tem uma qualidade de confecção melhor, tá? Então, o diagnóstico aí foi tumor carcinoide. E o Mauro também biopsiou o corpo e o antro, tá? No corpo, nós vimos aqui uma atrofia bastante grande da mucosa. Nesse quadradinho aqui, a gente vê uma foto de uma mucosa normal, tá? Então, lógico que está em aumentos diferentes aí, a gente não consegue comparar. Mas essa espessura que eu estou mostrando daqui até aqui é mais ou menos 1/3 do que deveria ser o normal, tá? Então, já nesse aumento, a gente já vê uma atrofia bastante grande da mucosa, tá? E aumentando, e principalmente indo na parte mais profunda da biópsia, a gente vê isso aqui, olha. É um afastamento das glândulas. Isso aqui é glândula, isso aqui é espaço glandular, tudo isso aqui. Essa fotozinha do lado aqui é uma foto normal, de um estômago normal. A gente vê que entre as glândulas praticamente não tem espaço, ou tem um espaço mínimo, tá? Então, esse espaço aqui já indica atrofia também, que a gente já tinha visto no outro aumento. E se a gente tenta ver a composição celular aqui dessas glandulinhas, está totalmente alterada. A composição celular deveria ser essa aqui, olha, células róseas e células azuladas, tá? Que são as células que produzem o ácido e o pepsinogênio. E aqui não tem, tá? Tá só essas glandulinhas bem clarinhas, tem só algumas celulinhas róseas aqui, ó. Essa é a célula que produz ácido e o fator intrínseco. Está bastante reduzida aqui, tá bom? É lógico que isso aqui é uma biópsia, tá pegando uma parte do estômago só, mas pode ser que em outras partes tivesse mais alguma coisa, tá? E o padrão de infiltrado inflamatório também é diferente, né? Se a gente vê uma gastrite pelo Helicobacter, a gastrite geralmente é aqui em cima. Antigamente a gente chamava de gastrite crônica superficial, tá? Porque é onde está o pilório está aqui, a inflamação está aqui, tá? E nesse caso, como eu vou mostrar, a gente vê uma inflamação mais basal, tá? Que é o que acontece quando a gente tem anticorpos que estão destruindo as glândulas lá embaixo, tá? Então a gente usa como critério isso aqui, a localização do infiltrado inflamatório. Então aqui, olha, a gente vê então aqui a gente vê de novo uma foto panorâmica do corpo. A gente vê um infiltrado inflamatório, são esses pontinhos mais escuros aqui difusamente, mas nitidamente tem um acúmulo basal aqui, olha. Tá? Esse aqui é um grande aumento dessa região aqui, tá? A gente vê as células inflamatórias, são linfócitos principalmente, e destruição de glândulas aqui, tá? Aqui tem por exemplo, linfócito em cima da glândula. Nós encontramos também focos de metaplasia intestinal, tá? Isso aqui são células caliciformes, tá? Então toda essa glândula aqui, ela tem metaplasia, tá? E também tinha evidências de folículos linfóides. Essa área que eu estou delimitando aqui, olha, toda essa área aqui, é um folículo linfóide que atualmente ele regrediu. A gente vê mais o centrinho dele, tá? E no antro também nós vimos um pouquinho de atrofia. Na verdade, eu acho que a atrofia não tem nada a ver com essa do corpo, tá? Mas tem um pouquinho de atrofia. A espessura da mucosa está menor e o número de glândulas aqui embaixo também está diminuído. Mas tem, tá? Aqui eu tentei mostrar tentei pegar toda a espessura da mucosa, de alto a baixo, são duas fotos montadas, tá? E tem uma evidente diminuição. Normalmente a gente não teria esse espaço entre as glândulas aqui, tá? O normal, o nosso, eu espero que o meu esteja normal, a gente veria uma glandulinha do lado da outra,
Tá? Só esse passeio que a gente faz aqui por entre as glândulas já mostra que tem uma atrofia aqui também. Tá? Essas são as células G. Tá? São células que produzem muco também e produzem gastrina. Tá? Aqui no HI a gente não consegue definir qual que é ela. Então a minha conclusão foi isso aqui. Né? Então tem duas conclusões. Primeiro, eu concluí por uma pancreatite crônica, um grau inflamatório discreto, moderado aí. O pylori eu não citei, mas eu não encontrei, nem no antro também. Mas no antro pode ser que ela tivesse uma gastrite antral anterior. Tem uma atrofia, eu coloquei moderado, mas já até que reclassificaria como intensa aqui, né? Com perda acentuada de células principais. E esse padrão de acometimento é sugestivo de autoimunidade. Tá? Não vi atividade, eu não vi neutrófilos. Tá? Tem presença de metaplasia intestinal incompleta. E aqui, então, eu sugeri isso aqui, né? Complementar o estudo com pesquisa de anticorpos anticélulas parietais, antifatores intrínseco, e o hemograma, né, que poderia mostrar uma anemia macrocítica. E também, isso aqui é citado em livro, que o uso de metildopa, não sei se ela era hipertensa, se usava droga, o Mauro está falando que não, tá, mas o uso de metildopa poderia dar também um quadro histológico parecido com isso aí. Tá? E nos pólipos, o Mauro tirou, acho que uns 15, né, Mauro? Na maioria deles eu vi tumor carcinoide. Tá? Exatamente como aquela foto que eu mostrei anteriormente. E a inter-relação que eu estava pensando, né, eu não tinha esse dado que vocês vão apresentar de imagem, é que tivesse acontecendo isso aqui, né? Que tivesse uma atrofia do corpo pela gastrite autoimune, tivesse havendo uma hipergastrinemia consequente disso aí. Essa hipergastrinemia estimularia as células enterocromafins do corpo. Isso determinaria a hiperplasia e o aparecimento de tumores carcinoides. Então, até onde eu tinha as informações, o problema parecia que era no antro. Tá? Mas acho que tem novas informações aí. É isso aí. Seu laboratório, incidência de carcinóide, qual que é? É bem pequena. Tá? A maioria dos carcinóides que a gente acha é carcinoide de reto, é pólipo retal. Pólipo duodenal, a gente está recebendo alguns que está tendo isso aí, mas a maioria é fora do estômago. Teve um pólipo, um carcinóide agora, recente de duodeno. Né? De duodeno, exatamente. Tá? Mas a maioria é fora daí. De gástrico, acho que fazia algum tempo que a gente não via. É raro. É raro, mas é importante isso aí. O diagnóstico é fácil. Tá? O problema que teve na lâmina foi uma lâmina que tecnicamente ela tinha problemas. Esse foi o problema, tá? Você viu mais célula G que o normal? Oi? Você viu mais célula G que o Não normal? vi. Então, até uma coisa que tá furando aí. Que no antro tem uma atrofia também, tá? Mas a gente via células clarinhas, que são células G. Não estava assim, maior que o esperado, não. Tá? Então, só ressaltando aquele aspecto que eu mostrei no endoscópio, claro, aquele pólipozinho de hiperplasia, que chama lá glândulas fúngeis, que se chama, isso. hiperplásicos, são aqueles que a gente vê ali, os dois tipos claros de pólipos que aparecem no estômago, aquele é tipo. Tá bom. Então, mudou daquilo ali, você já vê que o padrão da superfície é bem diferente. Você tem que pensar em outra coisa, né? Tudo bem. Então, para a gente que faz endoscopia também, é interessante lembrar disso ali. Tá. É diferente a superfície. A gente faz diferença agora entre pólipo de glândulas fúngicas e pólipo hiperplásico, tá? Só para a gente é outra coisa, tá? A minha parte é isso aqui, mano. Aquilo que você falou, eu vou repetir, fator intrínseco de produção de célula parietal. Então, nós estamos fazendo estou esperando a resposta aí. Tá bom. E a metildopa você falou que não usa, né? Não usa. Hipertensa. Tá. Aí a gente tem, na sequência desse caso, a gente pediu uma tomografia, uma ressonância, e o Dr. Ivan vai mostrar de uma lesão que apareceu no pâncreas, e a gente agora vai precisar de ajuda, inclusive mandamos... O Ivan vai explicar para nós. Aqui, ó. Está dentro de uma pasta. Bom,
Quando teve então o diagnóstico de tumor carcinoide, o Dr. Mauro pediu uma ressonância para estudar da onde estava vindo esse carcinoide e o porquê da hipergastrinemia, né? Se poderia ter algum outro tumor produtor de gastrina que estivesse levando a hipergastrinemia, a estimulação das células enterocromafins e a formação dos tumores dos carcinoides. Então, na ressonância, isso aqui é uma fase T1 com contraste em fase arterial. Só achar aqui. Esse aqui é o baço, esse aqui é o corpo do pâncreas, e no corpo a gente consegue ver uma lesão que na fase arterial não está contrastada. Essa aqui é a aorta e essa aqui é a mesentérica superior. Então, a direita da mesentérica seria a cabeça e processo uncinado, e a esquerda na mesentérica é o corpo e a cauda do pâncreas. Então, isso aqui está essa lesão está no corpo. Avaliando a fase de equilíbrio, que é quando o contraste já está não só na fase arterial, mas também já passou para a fase venosa, a gente consegue identificar de novo a lesão. Dá para ver que agora, ó, o fígado já tem os vasos do sistema portal contrastados. O pâncreas contrastou bem e a lesão continua não contrastada. Isso aqui é uma imagem em T2 da ressonância. A imagem em T2, todos os líquidos que são parados, como a vesícula biliar, o líquido cefalorraquidiano, que está aqui, ó, no espaço da medula, eles coram mais e brilham. Então, todas as lesões císticas, como cisto de pâncreas, cisto no fígado, cisto renal, a bile dentro da vesícula biliar, eles aparecem mais nessa fase, e é para isso que ela serve. Então, aqui está o pâncreas, e a gente consegue ver que a lesão brilha, então tem um conteúdo líquido dentro. Porém, não é um brilho tão intenso, o que sugere que talvez tenha um conteúdo mais espesso ou hemorrágico dentro. E não foram encontradas outras lesões nessa... Ó, aqui um close da lesão. Isso aqui é uma fase T2. Tudo que tem líquido parado vai brilhar. Aqui, ó, aqui o líquido cefalorraquidiano brilhando. Sempre você olha para medula para saber qual é a fase da ressonância. O que a gente queria discutir era será que essa imagem pode ser um tumor neuroendócrino que produtor de gastrina, levando à estimulação das células enterocromafins? Com o que do anátomo? Tem aqui. Então, será que essa hipergastrinemia vem da atrofia, né, com o aumento da produção de gastrina? Será que é um tumor neuroendócrino produtor de gastrina? Ou será que essa lesão no pâncreas é só um cisto incidental que a gente encontrou? E como prosseguir a investigação do caso? O Dr. Maurício, né, ele também ficou na dúvida igual. Mandamos essa imagem, mandamos esse caso para São Paulo, para o Marcos Pirin. Ele também ficou
na dúvida e encaminhou, ia falar com outras pessoas para analisar, mas aí ele também não respondeu ainda. Então eu perguntaria para a Andréia se ela tem alguma ideia. Se quiser botar ali aquela imagem, deixa para ela. O que você nos ajuda aí? Tem, vou abrir ele. Normalmente assim, eu agora não faço mais ressonância, então assim, para discutir diagnóstico diferencial da ressonância eu fico um pouco mais limitada, tá? Mas pelo que a gente vê, que assim, geralmente as neoplasias císticas pancreáticas, ainda mais quando ela não é um cisto simples, assim, tão regular, tão anecoico, a gente, assim, o líquido tão liso, assim, tão acelular quanto a gente esperava, que nem brilharia mais aí na fase T2, normalmente são relacionados a cistos neoplásicos, sim, de pâncreas. Ou pseudocisto. É o único diagnóstico diferencial, mas ela, pelo jeito, não tem mais outras alterações assim, sugestivas de uma pancreatite crônica ou de pseudocisto por uma possível pancreatite no passado, né? Então, acho que realmente fica mais sugestivo de uma neoplasia cística, assim. A ecoendo, o que ela pode acrescentar? Primeiro que ela faz uma avaliação muito boa do pâncreas, né? Porque o transdutor está encostado no pâncreas através da parede posterior do estômago. Outra coisa é que ela permite a punção. E hoje o que existe mais específico para diferenciar os tumores císticos pancreáticos é essa punção. Porque você consegue avaliar o CEA, a presença de glicose, de glicogênio, e isso você consegue diferenciar. Se você punciona uma lesão e o CEA vem maior do que 100, você confirma uma neoplasia cística mucinosa. Já se você aspira e vem menor do que 5 com alto conteúdo de glicose, você confirma uma neoplasia, uma serosa, né? Um cisto seroso do pâncreas, que não precisaria fazer nada. E se vem entre 5 e 100, você continua na mesma, a não ser que venha um conteúdo mucinoso. Mas geralmente as neoplasias serosas, elas são mais na cabeça em pacientes mais idosos. E acabam tendo um tamanho maior, são multiloculadas, têm calcificação central. Os cistos de corpo e cauda, geralmente são mais sugestivos de neoplasia cística mucinosa. Ou uma coisa que também pode ser é que seja um IPMN, que é o papilífero intraductal. Ele acaba obstruindo os ductos do pâncreas e forma essas dilatações, que às vezes pode ser confundido. Mas no ultrassom endoscópico, às vezes o endoscopista consegue ver que esse cisto tem comunicação com o ducto, e daí ele fecha como IPMN. Agora, porque a neoplasia mucinosa não tem comunicação com o ducto pancreático. Sim, acrescentaria. E perguntei para o Dr. Carlos se, no caso se for um tumor extragástrico, ou se fosse um tumor aqui, no endócrino que está produzindo gastrina lá, um gastrinoma ali, por exemplo, né? E se for um gastrinoma da própria atrofia, da própria mecanismo de fator imunológico na parede do estômago, você consegue definir, ajudar na biópsia, na análise que você fez? Eu perguntei se tinha serologia alta, né? Você acha que é possível a gente definir que isso tudo está sendo produzido pelo estômago ou fora do estômago, pela histologia? Pela histologia, dá a impressão que é do estômago, pela atrofia, né? Porque se fosse o estômago nos Zollinger-Ellison, ele deveria ter hipertrofia da
daquelas células. Devia ter o carcinoide e hipertrofia, e não a atrofia que eu estava vendo. E pelo que eu estou vendo, a discussão de imagem de vocês também, vocês estão descartando o gastrinoma ali, né? Porque o gastrinoma seria sólido, né? E vocês estão trabalhando com imagem de cisto. Isso mesmo, né? Na verdade, não saberia como definir. Mas geralmente o tumor neuroendócrino ele é sólido e hipervascularizado. O que não está aparecendo aqui. Então, pela histologia, eu esperaria uma mucosa mais espessa, tá? Por estimulação daquela célula. Ela deveria estar respondendo. É o contrário, ela sumiu, na verdade, né? Então, está mais para que fosse autoimune mesmo? A minha impressão. Sim. Bom dia a todos. Bom, pelas imagens que o Dr. Carlos mostrou ali, a gente vê que é um processo bem difuso gástrico mesmo, né? Primário gástrico ali. A separação histoquímica dessas células de estômago ou pâncreas, primário de outro, pela imunohistoquímica, seria meio difícil, porque os hormônios são os mesmos, né? E acho que aquilo que o Dr. Ivan falou também é importante, porque os tumores são mais sólidos, não císticos, e bem vascularizados e bem diferenciados. Aquela imagem que o Dr. Carlos mostrou, muito bonita, você vê as células bem formadas ali, citoplasma bem granuloso, acidófilo, aquilo é bater o olho e falar que é um tumor carcinóide. Não tem muita coisa para filosofar, não. Acho que é isso aí mesmo que foi dito. Bom dia. É possível fazer, sim, fazer percutânea e aspirar o conteúdo também. Basta ter a agulha, instrumental certo. É só, lógico que é bem dirigido, né? Só para ver funcionar, e diferente do ultrassom endoscópico, que daí você tem uma imagem com muito mais detalhes, né? Você acha que o corpo de célula parietóide da pancreático, vitamina B12, hemograma, o que deu? Quando você tem um tumor carcinoide, você tem que pensar de onde que ele está vindo, né? Tem 3 tipos. Os 2 primeiros são associados à hipergastrinemia. Um é associado ao H. pylori. Você tem H. pylori, gastrite crônica, diminui a acidez, aumenta a gastrite. Essa paciente tinha H. pylori, foi erradicada lá em Laranjeira do Sul, né? Então ela tinha H. pylori nesse tempo. Daí o H. pylori leva a atrofia e hipergastrinemia. O tipo 2 são os associados a outras causas, como a anemia, como a lesão autoimune, né? Que causa atrofia e o aumento da gastrina, ou a síndrome de Zolliger-Ellison. E o terceiro é o esporádico, que são lesões maiores, que com maior risco de metástase, daí sim um tumor carcinoide mesmo do esporádico. Nesse caso, como já está diagnosticado atrofia, Carlos acrescentou que o padrão da atrofia é muito sugestivo de que seja uma lesão autoimune. Ele ainda comentou que se fosse uma hipergastrinemia de um local externo, teria hipertrofia e não atrofia das células como está tendo. Então eu acredito que isso seja mesmo por causa autoimune. O que o anticorpo vai acrescentar vai ser só a confirmação da doença, da anemia perniciosa. E o hemograma seria para ver, porque a gente sabe que esse tipo de patologia está associada a uma deficiência de absorção de vitamina B12. O hemograma só seria para a gente tratar a anemia megaloblástica da paciente. Então, nesse caso, praticamente a lesão pancreática só veio para assim nos alertar, mas só atrapalhar um pouco, né? Porque se não tivesse a lesão pancreática, a gente poderia já fechar antes. Esses achados incidentais no pâncreas, no fígado, na adrenal, estão sendo cada vez mais comuns.
quanto melhor os exames de imagem, mais a gente vai achar lesões pequenas incidentais. E é importante que a gente esteja preparado para identificar e saber como conduzir essas lesões. Ok, então como a gente tem mais... você quer comentar alguma coisa? Não? Então, como tem mais um caso, mais uma apresentação, uma aula pelo André, a gente deixa então como esse caso sendo gastrite autoimune, né, e tumor carcinoide, o aspecto endoscópico histológico característico, então é um caso bem não comum, mas bem claro, né? Parece que claro no sentido de lesão autoimune, né? E a gente vai trazer depois o resultado na próxima reunião da célula parietal, os outros que faltam aí. E aí, se fosse anatomia, é isso mesmo? Não, na verdade, essas lesões é tratamento endoscópico. Vai ter anatomia, como a gente vai ter um paciente. Não, tanto é que esse paciente veio há 12 anos, tinha carcinoide e hoje ele apresenta, né? E não morreu, não teve câncer. Na realidade, a gente está com um paciente que é assintomático. Então, ele tem duas suspeições diagnósticas, mas não tem nenhum sintoma. Então, por mais que ele tenha umas lesões carcinóides gástricas, né, a gente sabe que é muito difícil dar síndrome carcinóide. Então, se essa anemia perniciosa está evoluindo e levou essa doença carcinóide gástrica, parece que é o que está acontecendo, é uma doença que não tem um significado muito importante para ela. Né? Não tem síndrome carcinóide, não tem significação válida do aumento da gastrina para ela, porque não tem doença fértil. Né? Não tem muito o que fazer com isso, na realidade, além de acompanhamento clínico, endoscópico, intervalado. Agora, tem que fazer uma endoscopia com o seu narcisista, sobre a grande. Gostaria agora de convidar em seguida a doutora Andréa. A doutora Andréa tem especialidade em radiologia e é responsável técnica pelo serviço de ecografia na gastroclínica. Então ela vai apresentar uma palestra a respeito de nódulos hepáticos. Como de costume da clínica, né? Todos nós que vamos a cursos e congressos assim, nós preparamos um material para trazer uma resposta e apresentar um pouco para o grupo aquilo que nós aprendemos ou tivemos a oportunidade de ver no congresso. Na verdade, foi um curso, um encontro que é promovido pelo grupo de hepatologia do Hospital Nossa Senhora das Graças, que tem esse centro integrado de hepatologia, coordenado pela doutora Cláudia Ivantes, também do Nossa Senhora das Graças, e onde eles fazem uma reunião semanal, todas as segundas-feiras à noite, 3 vezes por mês no Hospital Nossa Senhora das Graças e uma vez, acho que no Sujizawa. Lá foram discutidas basicamente os diagnósticos diferenciais de adenoma, hemangioma e hiperplasia nodular focal, que são os principais diagnósticos diferenciais ali. Foram discutidos alguns casos clínicos no final. Eu, como radiologista, achei bem interessante esse caso. Um pouco... É bacana a gente ver, porque aqui na clínica a gente vê bastante segmento, o que fazer com esses nódulos. Eu achei bem interessante para mim. Não vou conseguir me aprofundar muito nessa parte de discussões de casos, já que eu estava lá mais como espectadora e não sou especialista nessa área. No segundo dia, no sábado de manhã, foi apresentado basicamente sobre hepatocarcinoma, os últimos tratamentos, também achei muito interessante. Misturei um pouco com algumas imagens que eu trouxe, estava até comentando com o Ivan que
que às vezes a gente tira algumas fotos de slides, tudo, mas como era um grupo pequeno, tinha uns 25 pessoas no auditório bem pequeno, eu fiquei bem constrangida em pegar algum tipo de material, né? Eu acho que também não teria problema, que eles são bem acessíveis também se eu pedisse esses materiais para eles. Sobre as lesões hepáticas benignas, a primeira apresentação foi do Dr. Maurício Zapparoli, do DAP, onde eles têm 3 médicos radiologistas especialistas em abdômen. Fazem bastante diagnósticos diferenciais, então todos os casos que são enviados para o DAP caem nesses 3 médicos. Nesta noite, em especial, o Dr. Maurício, que também frequenta as reuniões de segunda-feira. Basicamente, os nódulos eles são diagnosticados, são achados por ultrassonografia mesmo, com método de rastreamento. Depois da ultrassonografia, tem que se fazer, na maioria dos casos, a ressonância ou a tomografia, mas algum método contrastado para se estudar a vascularização desse nódulo. Os protocolos, tanto de tomografia como de ressonância, geralmente eles são feitos para se ver a fase vascular. Então, eles são feitos numa fase pré-contraste, normalmente em T1, mas assim, o importante, nós vemos uma fase de contrastação precoce, que é entre 25 e 30 segundos. Então, o que a gente faz? A gente injeta o contraste na veia, dá um intervalo de 25 a 30 segundos e adquire as imagens na fase portal ainda. Então, a gente vai ver o quê? A fase arterial, portal, né, entre 25 e 30 segundos. Depois, uma fase mais tardia, entre 60 e 70 segundos, onde já vê o contraste nas veias hepáticas. E numa fase até mais tardia, no caso dos estudos, principalmente dos hemangiomas, assim, entre 2 a 5 minutos, que é uma fase de equilíbrio mais tardio. As fases T1 e T2 são realizadas principalmente para se diferenciar os tipos de tecido que esse nódulo, que essa lesão pode ter. Então, para se diferenciar principalmente gordura, presença de ferro ou sangue. Ou água, né, que são cistos. Então, nos nódulos hepáticos, que principalmente a gente tem que analisar o quê? A forma, a dimensão, mas principalmente a vascularização, para a gente pensar nos diagnósticos diferenciais. Como eu disse, então, o hemangioma são vistos por esses 2 métodos. É um tumor mais frequente do fígado, encontrado em até 20% da população, normalmente assintomáticos. As complicações como ruptura interna e sangramento são raros, mais frequentes em mulheres, podem ser múltiplos, periféricos, normalmente pequenos. E tem um padrão de realce bem característico. Então, o hemangioma não é muito difícil de ser diferenciado nos exames de imagem, principalmente quando se faz a ressonância ou tomografia contrastada. Então, aqui é uma imagem do hemangioma pelo ultrassom. Normalmente nós vemos isso. Isso aqui é um hemangioma bem típico, bem no meio do fígado, bem hiperecogênico. No ultrassom a gente fala, é formada uma imagem por ecos. Então, a gente tem esse tipo de linguagem, hipoecóico, isoecóico e hiperecóico. Então, uma imagem hiperecóica, bem regular, pode ser única, né? Aqui nesse caso aqui, deixa eu ver, parece ter mais, aparece dupla, 2 lesões aqui, provavelmente, de contornos bem regulares. E aqui, no caso, um hemangioma maior, talvez podendo ser gigante, ele é bem irregular, olha, pode ser um pouquinho mais heterogêneo no seu interior, mas nesses casos aí a gente precisa de um diagnóstico diferencial, uma complementação com outros métodos. Aqui a gente estudando a vascularização, mas normalmente, para se estudar melhor a vascularização do nódulo por ultrassom, no caso do hemangioma, a gente precisaria dos contrastes ultrassonográficos. Mas aqui no Brasil ele é muito pouco realizado, fora também, porque ele é muito caro. Então, o preço de se fazer um ultrassom com contraste endovenoso é o preço de um exame complementar de tomografia. Então, geralmente, os serviços não realizam este método. Aqui, no caso, uma tomografia. Então, assim, na tomografia, geralmente os nódulos são
aqui são hipodensidades, a gente vai falar de densidades, então eles são hipodensos normalmente, mas na fase, olha, arterial, então aqui tem contraste no estômago e tem um contraste aqui na aorta, então nós estamos vendo aqui, é uma fase vascular precoce, a gente começa a ver vascularização periférica da lesão, então ela é centrípeta. E na fase mais, olha, a gente já não está mais vendo contraste nem na veia cava, aqui eles retardaram um pouquinho também, a gente já tem um pouquinho de contraste na veia cava. Aqui não tem nem contraste mais na veia cava, nem a aorta, você não vê mais contraste nesse fígado até. Mas vê que o centro da lesão, por serem vasos anômalos, um fluxo lento, ele continua contrastado dentro da lesão. Então, esse é um diagnóstico típico de hemangioma. Na fase, aqui são imagens de ressonância, que a gente vê a mesma coisa, né? A lesão tendo uma vascularização periférica importante, depois uma fase tardia, onde a gente vê ainda a contrastação tardia. A hiperplasia nodular focal, geralmente no ultrassom nós vemos como imagem isoecóica, são nódulos mais difíceis de serem vistos pelo ultrassom. Então a gente tem que fazer um exame mais criterioso, vendo algumas deformidades e vamos ver imagens mais isoecogênicas com parênquima adjacente. Na ressonância ele também pode ser iso em T1 e o que vai bem típico é a cicatriz central. Alguns autores diziam que não é neoplasia, é uma resposta hepática, é uma agressão de origem vascular, é uma lesão geralmente bem delimitada, com uma cicatriz central, que tem um intenso realce arterial, mas isso é fugaz. Aqui é uma imagem que eu trouxe só para a gente repassar, principalmente para os estudantes, né? Então, uma lesão bem delimitada, o que caracteriza bem essa cicatriz central. Geralmente são lesões aqui também, né, numa tomografia, tá vendo? Ela é praticamente isodensa ao parênquima adjacente, a não ser pela cicatriz em si. Mas a gente tem que prestar atenção bem, porque, de repente, se ele não abaulasse aqui a borda, a gente poderia passar batido nessa lesão, né? Na fase arterial, a gente vê um intenso realce. Na fase mais tardia, agora começa, na fase mais tardia, a contrastar a cicatriz central. A mesma coisa aqui, né? Geralmente aquele está sendo isointenso aqui na ressonância, com uma captação aqui de contraste intenso, né? Mas principalmente nas fases tardias, uma captação intensa na cicatriz central. O adenoma, no ultrassom também, ele é iso ou hipoecóico, diferente dos hemangiomas em si, né? Na ressonância também, ele tem a característica de geralmente ser isointenso em T1, tem um realce geralmente homogêneo, e o principal aspecto que ele pode trazer, assim como um diagnóstico mais fácil, que ele pode facilitar a vida do radiologista, é ter lipídio intracelular. Eles comentaram uma coisa sobre a classificação dos fenótipos, fenotípica dos adenomas, e isso eu confesso que eu também não estava mais sabendo. Talvez o Ivan tivesse dito alguma coisa que o pessoal de São Paulo também faz, esse tipo de diagnóstico, né? Que é a diferenciação entre os 3 tipos de adenomas. O HNF, um alfa, ele geralmente corresponde a 35% a 50% dos casos, e ele é esteatótico, ele contém esse lipídio intracelular. Ele tem baixo risco de se transformar em um hepatocarcinoma, e a ressonância faz um diagnóstico diferencial com boa sensibilidade e especificidade. Então, a presença desse lipídio na fase T2, então por isso que você faz as fases T1 e T2, são fortemente sugestivas desse tipo de lesão, que é o adenoma.
O adenoma inflamatório, o telangiectásico, ele corresponde a 25% a 35% das lesões. A ressonância já diminui um pouquinho a sensibilidade e a especificidade, caindo para 85% a 87%. Ele tem um risco um pouco maior do que o HNF, né? Então ele tem um risco um pouquinho maior de se tornar um hepatocarcinoma. E o tipo 3, que é o beta-catenin, essa mutação do beta-catenin, ele tem um aspecto na ressonância, que ele tem um washout, que é a contrastação rápida e a limpeza rápida. Então, ele chama de washout. Esses geralmente o washout geralmente está relacionado aos tumores mais hipervascularizados, tumores mais suspeitos de malignidade. E ele tem um risco maior de se tornar um hepatocarcinoma. A importância do adenoma geralmente é o tumor que mais sangra, né? Está relacionado ao uso de anticoncepcionais, doenças de depósito de clorogênio e uso de androgênios. Bom, então assim, geralmente são iso-intensos, né? Normalmente com um realce homogêneo de contraste. E o diagnóstico de diferencial, principalmente, o que geralmente vai mais para que o radiologista faça diagnóstico diferencial, o que eu percebi ali, que eles ficavam mais preocupados nas discussões de casos. Era assim, quando faz o hemangioma é fácil, né? Então, se diagnosticou, tudo bem. O problema é quando você não consegue fazer o diagnóstico diferencial entre adenoma e hiperplasia nodular focal. E quando biopsiar, se biopsia ou não, como vai conduzir, a conduta muda na maioria dos casos. Então, assim, existem agora nos Estados Unidos, ainda não chegou no Brasil, 2 tipos de contrastes na ressonância, que é o multi-Hansen e o primo-Rist. Eles são contrastes hepatobiliares, então eles aumentam o diagnóstico diferencial, a acurácia da ressonância, em 98,3%. Então, o multi-Hansen ele tem 3 a 5% de excreção hepatobiliar, enquanto o primo-Rist tem 50% só de excreção. Então, normalmente, eles são captados pelos hepatócitos e são levados para as vias biliares. A fase, então, a gente faz uma fase tardia na ressonância, que seria a fase hepatobiliar. Que o multi-Hansen, ele vai então, contrastar essas lesões após 1 a 3 horas. E o primo-Rist de 20 a 30 minutos. E eles ainda não chegaram no Brasil. Então, no adenoma, geralmente tem ausência dos ductos biliares, um bloqueio metabólico. Então, o adenoma ele não vai reter esse tipo de contraste, nenhum dos 2 tipos. E a hiperplasia nodular focal, ele tem ductos biliares, são anômalos, então, normalmente, eles vão reter esse tipo de contraste. Então, aumentando bastante a acurácia da ressonância. Existe a ressonância por difusão, que são sequências ponderadas em difusão na ressonância. Não substitui contraste, mas normalmente se vê o movimento das águas dentro das células. Se vê também, assim, são células que contêm geralmente uma proliferação celular mais acelerada, angiogênese, né? A aplicação clínica desse tipo de ressonância é que ela aumenta muito a sensibilidade em T2, né, da ressonância. E, geralmente, eles são usados para assim, tentar diferenciar entre lesões benignas e malignas. Mas a restrição da difusão, quer dizer, um nódulo que tenha restrição na difusão, também não exclui a malignidade. Mas o importante é que pequenas áreas de difusão hepática, assim, pequenas áreas que mostram uma difusão alterada, por exemplo, num fígado cirrótico, eles devem ser seguidos pelo risco de malignidade. Então, deve ser feito um acompanhamento evolutivo desses pacientes. Então, o rastreamento que o pessoal da hepatologia geralmente está fazendo, assim, através de alguns consensos, é que se faz o rastreamento de lesões por ultrassom. Depois tem que se fazer um estudo contrastado. Normalmente, eles estão preferindo a ressonância. A tomografia também pode ser indicada, mas percebe assim, a tomografia ela tem uma radiação grande em si. Principalmente que você vai fazer uma fase pré-contraste, uma fase arterial após 25, 30 segundos, depois faz uma fase de equilíbrio após 60 segundos,
mais tardia e uma fase de equilíbrio após 2 a 5 minutos em alguns casos. Então, nós temos pelo menos 4 vezes que esse paciente é irradiado em todo o abdômen. Tá? Então, fora se estudar depois, às vezes, assim, esse paciente às vezes fez um primeiro exame, depois se evoluiu esse exame, a gente vai pedir uma segunda ressonância, a tomografia. Então, eles preferem a ressonância como segundo exame. Tá? Então, assim, as lesões são hiperecogênicas geralmente no ultrassom, então o diagnóstico diferencial deve ser feito com hemangioma, com esteatose focal, adenoma ou adenomas com lipídios intracelulares, né, no caso do primeiro tipo de adenoma. Quando a lesão é hiperecóica, então ela é branquinha pelo ultrassom, e o paciente for jovem, sem fator de risco ou comorbidades, e tiver essa lesão pequena, típica de hemangioma, eles geralmente consideram como lesão benigna e fazem um controle de 3 a 6 meses com ultrassom. Quando o paciente apresenta esse tipo de lesão hiperecogênica pelo ultrassom, um fator de risco, tem algum fator de risco, hepatopatia crônica, alguma outra doença como fator de risco, a lesão é heterogênea, não típica de hemangioma, é necessário que se prossiga o rastreamento com ressonância ou com tomografia contrastada. Mas, principalmente, que os exames de tomografia e ressonância, eles têm que ter uma abordagem direcionada. Quer dizer o quê? Que o radiologista ele deve saber por que ele vai estudar naquele paciente. Então, ele tem que chegar com imagem de ultrassom, ele tem que chegar com um pedido bem típico, vocês estão procurando hemangioma, se vocês querem diagnóstico diferencial entre adenoma e hiperplasia nodular focal, se vocês estão investigando metástases nesse paciente, ou se ele tem histórias, ou se isso pode ser uma esteatose focal. Porque a ressonância ela tem que ser dirigida também. Então, todos os exames eles necessitam que eles sejam dirigidos. Se não entra nos protocolos normais de abdômen superior, e quem acaba fazendo é o técnico. Então, assim, o serviço tem que estar bem atento quanto o radiologista orientar esse tipo de exame. Depois veio uma palestra sobre medicina nuclear, com a doutora Aline Gomes Pepe. E a medicina nuclear, como a gente sabe, ele é um método de imagem que ele utiliza os radiofármacos, que são marcados com tecnésio normalmente, que são materiais radioativos. Então, o radiofármaco, ele geralmente diferencia linhagens celulares ou as propriedades metabólicas das lesões específicas. Então, está vendo aqui, nós temos vários tipos de cintilografia também. Então, a cintilografia de fígado e baço, ele é utilizado um tipo de material que é um enxofre ou estanho coloidal marcados com tecnésio. A cintilografia de fígados e biliares, ele utiliza dizida. Então, depende do tipo de tumor que você suspeita, os médicos nucleares fazem cintilografia de fígado ou baço ou de fígados e biliares. Então, por isso que é difícil, né? A gente fica assim, mas qual a diferença deles em si, né? E cintilografia para pesquisa de hemangioma também é realizada com outro método. Eles utilizam hemácias marcadas com tecnésio e são hemácias do próprio paciente. Então, eles tiram o sangue do paciente, marcam essas hemácias e reinjetam no paciente. Também existe a cintilografia com galho 67 e o PET-CT, que eles usam um análogo da glicose, né? Que é o FDG, que ele vai estudar mais os metabolismos. Então, o PET-CT ele é utilizado principalmente para os tumores, procura de tumores metastáticos ou para pacientes que já têm diagnósticos de carcinoma, de câncer, né, de lesões malignas. Então, o hemangioma, eles utilizam mais as hemácias marcadas, onde ele tem uma sensibilidade de até 95%. É uma coisa assim que às vezes assim, angustia um pouco os cirurgiões e os clínicos que recebem o diagnóstico, é que a gente sempre diz se a imagem é sugestiva e compatível. Não tem como se bater um martelo. Por quê? Porque o diagnóstico realmente definitivo ele é anatomopatológico.